Fala nação, uma excelente quinta-feira, estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e atualizações aí dessa novela aí para a contratação de Lucas Paquetá, jogador que pode reforçar o Flamengo nessa janela de transferências. Além disso, repercussão aí na mídia dessa derrota aí do Flamengo Sub-20 pelo segundo jogo do Campeonato Carioca. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. A notícia que a gente acabou de dar, inclusive, vamos passar também no GE. Globo, pode colocar aqui atrás de mim, matéria quentinha falando da negociação então do Flamengo pelo Paquetá, que a gente, ao mesmo tempo que dá uma boa notícia, né, meu amigo, dá um passo atrás, porque parece que vai andar, tem um passo importante que é essa sinalização do West Ham. Olha, eu aceito negociar desde que o Paquetá seja emprestado, mas é uma grande barreira ainda, existe ainda uma grande barreira financeira para o negócio ser fechado. É isso, Jô. Boa tarde para você, para todo mundo que tá on aqui com a gente. Essa negociação do Paquetá, ela tá caminhando a passos de tartaruga, vamos dizer assim. Ontem de tarde já deu um passo, o Paquetá se reuniu com o técnico dele, o Nuno Espírito Santo, e comunicou, deixou claro que ele quer se transferir para o Flamengo, que ele quer sair. E o West Ham, né, hoje já aquela postura de não aceito vender, já falou, ok, eu aceito negociar, mas tem uma condição. Eu gostaria que eu aceito vender se o Flamengo emprestar o Paquetá de volta pra gente terminar a Premier League, terminar a temporada aqui. Isso porque o West Ham tá vivendo uma situação delicadíssima lá no campeonato inglês, ele tá brigando contra o rebaixamento, inclusive tá na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do primeiro colocado fora, e o Paquetá é um jogador considerado importante para eles, né? Então o West Ham propôs esse modelo ao Flamengo, mas obviamente não é um modelo que agrade ao Flamengo, nem mesmo ao jogador. O Flamengo, por exemplo, poderia emprestar o jogador se lesionar lá, como é que ficaria o Flamengo vendido numa história? Mas assim, na visão do Flamengo, apesar do modelo proposto não agradar, mas é um bom sinal na visão do Flamengo de que, financeiramente, se o West Ham já está propondo um modelo desse, financeiramente as partes estão chegando próximo de um acordo, né? Se antes o Flamengo estava disposto a oferecer 35 milhões de euros, gastar 35 milhões de euros nessa negociação, e o West Ham estava pedindo mais, estava pedindo 50, agora está pedindo 45, se for o caso, a expectativa do Flamengo é conseguir fechar aí por volta de 40 milhões de euros, mas ainda é uma barreira a ser superada. O Flamengo não formalizou até hoje uma proposta, estava aguardando esse movimento das peças de xadrez, o próprio Paquetá se reunir lá, amanciar o coração dos dirigentes ingleses, e aí nessa sexta-feira vai ter uma reunião sim entre o Flamengo e o West Ham, e aí sim o Flamengo deve formalizar essa primeira proposta. Assim, a expectativa é grande de o Flamengo conseguir fechar essa contratação, que seria, de fato, a joia da coroa, a cereja do bolo, como o torcedor já está até se mobilizando para um Aeroflá, caso o Paquetá feche, Jô. Pois é importante dizer que quando o West Ham faz uma movimentação aceitando, né, mesmo que faça aí uma exigência que o Flamengo não curta muito, é um passo importante, então a gente entende esse otimismo do Flamengo. Agora, o staff do Paquetá disse que até agora o Flamengo não entrou na parada oficialmente para falar de dinheiro, então eles estão esperando. Se no começo eram 60 milhões de euros e agora já caiu para 45, também é uma parte importante. Mas a gente sabe que o teto do Flamengo, pelo menos foi o número até hoje, o número mágico é de 40 milhões de euros. E aí aparece essa barreira, né? Uma disposição do West Ham em negociar, porém dizendo que, negocio, eu te vendo, mas eu quero ele de volta, porque eu não posso ser rebaixado aqui na Premier League, eu preciso dele até o meio do ano. Esse formato aí pode ser um novo problema. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, meu amigo, com essa reunião que acontece amanhã. E o Flamengo jogou ontem, acabou derrotado pelo Bangu por 2-1, e o Wallace Ian, autor do gol, inclusive, se despedindo, né? Uma outra negociação envolvendo o Flamengo. Ontem foi a despedida do Wallace Ian. Ele joga no jogo contra a Portuguesa domingo. No vestiário a gente apurou que ele se despediu dos companheiros, falou assim, possivelmente é meu último jogo. A negociação já estava avançada com o Bragantino, mas não fechou a tempo, então deu tempo ainda dele jogar ontem. E aí sim, ontem foi o último jogo do Wallace Ian com a camisa do Flamengo, aí que está sendo vendido para o Bragantino por uma negociação que gira em torno de 10 milhões de euros. Tá? 10 milhões de euros é um valor que o Flamengo considerou justo pelo jogador, considerou um bom valor, até porque o Wallace nunca foi um expoente assim na base, ele nunca teve tanta destaque na base, foi um jogador que subiu para o profissional, e aí começou a se destacar, o Felipe Luiz gostou muito dele, levou ele para a Copa do Mundo de Clubes, inclusive ele fez gol lá
Inclusive, fez gol no Chelsea, ele tem isso no currículo dele, né? Fez um gol no Chelsea. É um jogador que se destacou no profissional, não tinha tanta potência, tanto potencial na base assim, então o clube viu com bons olhos esse valor e aceitou liberar o jogador. Lembrando que 10 milhões de euros, se o Flamengo estava topando, voltando no Paquetá, se o Flamengo estava querendo gastar 35 e o West Ham está pedindo 45, essa diferença de 10 aí pode ficar por conta do Alaciano, né? Mas obviamente tem negociações ainda para rolar. Tem muita negociação, mas sempre disseram, né, amigo? Nunca enganaram a gente. Quando a gente fala com o Flamengo, fala com o staff do Paquetá, sempre falam que é um negócio difícil e que vai levar tempo. Então precisa de paciência, então os capítulos vão se desenrolando e a gente vai informando, claro, a nossa audiência. Thiagão, um beijo pra você, obrigada pela parceria de sempre, trabalho do Thiago e de todos os nossos setoristas. Você pode prestigiar ali na página do Flamengo, então, no ge.globo. Quem tá cavando um lugar na equipe do Flamengo, inclusive a vinda para cá, o retorno ao Brasil, é Lucas Paquetá, minha gente. Vamos falar um pouquinho desse assunto, porque a gente tem visto dia após dia novidades sobre essa negociação do Flamengo com o West Ham. A ideia agora, de momento, do West Ham é negociar o Lucas Paquetá por aquele valor que gira em torno dos 40 milhões de euros, tá? Só que a questão levantada nesse modelo de negócio pelo clube inglês é justamente que o Paquetá fique por lá até o fim da temporada inglesa, que é em maio. O que o West Ham quer? Se livrar do rebaixamento, porque está num momento muito difícil, né, na competição, mas quer contar com o Lucas Paquetá. Então a ideia é vender para o Flamengo, mas ter o empréstimo do jogador até o fim da temporada inglesa. Vocês acham que isso vai colar? Que de repente o Flamengo vai aceitar esse modelo de negócio? Olha, não sei, assim, porque o Flamengo, como falei ontem, né, é um time que se movimenta no mercado para vencer sempre, para ganhar, inclusive essas disputas negociais, né? Não apenas contratar jogadores, mas também fazer a sua vontade valer. É um time que se movimenta muito nesse sentido, por conta da grana que tem, né, do dinheiro que tem, da estabilidade financeira que o proporciona, né, esse tipo de capricho, vamos dizer assim. Poucos são os times que entram com esse pensamento nas negociações. O Flamengo é um time que pode entrar com esse tipo de mentalidade. Mas, imagino eu, que o Flamengo queira o Paquetá desde o começo da temporada, né? Porque é o que faz mais sentido, a gente pensando no calendário extenso que a gente tem. A gente vai ter metade de uma Libertadores no primeiro semestre, a gente vai ter Copa do Brasil no primeiro semestre, fora o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Praticamente o primeiro turno inteiro, tá? Vai ter uma margem ali de erro, mas a primeira metade do Brasileirão a gente sabe que ela vai ser jogada ali antes da Copa do Mundo. Então, eu acho que é um jogador interessante, sim, pro Flamengo. Agora, não sei se o Flamengo aceitaria esse tipo de negociação. Pro West Ham, foi o que a gente falou ontem aqui, é o melhor dos mundos. Né? Porque ele vai conseguir o dinheiro, mas ele não vai perder o jogador. Porque pro West Ham hoje, por estar na zona de rebaixamento, tanto faz como tanto fez conseguir dinheiro. Porque ele vai precisar contratar, se ele conseguir esse dinheiro da venda do Paquetá e a transferência imediata, ele vai precisar contratar alguém para repor. E esse alguém tem que ser uma contratação certeira. Porque o West Ham não pode se dar o luxo de adaptar jogadores no momento que ele vive na Premier League. Possivelmente não encontrará no mercado. E é difícil você repor um Paquetá à altura, né, ser tão cirúrgico assim numa contratação. Pro West Ham, me parece um negócio... É um cenário ideal. Bom, é um cenário ideal. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se o Flamengo vai aceitar esse molde de negociação. Eu acho que o maior dificultador do West Ham nesse momento é a qualidade técnica do Paquetá. Ele não vai encontrar um outro jogador. E a Belly foi muito bem falar, ele não está atrás de dinheiro, porque se ele ganhar esse dinheiro do Paquetá, não contratar esse rebaixado, esse dinheiro que ele ganhou, ano que vem ele perde. E ele perde ano que vem, porque ele vai para uma segunda divisão do campeonato inglês e os recursos são menores, as contratações. Enfim, é claro que ele está usando daquilo que ele tem, mas esportivamente não dá para abrir mão do Paquetá o West Ham. Está num momento difícil, ele está 7 pontos do primeiro time que está fora da zona, que é o Nottingham. Tem um jogo difícil agora já contra o Tottenham, fora de casa. Então, assim, não é uma coisa fácil. Mas tudo bem, 40 milhões, era 60, já virou 40, enfim. Baixou um pouquinho. Mas vai pensar esportivamente, né? Tem que ver o que o West Ham, que agora o Flamengo, pro Flamengo, claro, seria uma contratação absurda. Não, a contratação seria ótima pro Flamengo. Em qualquer período que o Paquetá vier, vai ser bom para o Flamengo. Mas é óbvio
que para as pretensões do Flamengo, e aí tem essa questão do Campeonato Brasileiro, ter uma boa fatia dele disputada do primeiro semestre, seria muito mais interessante ter o Paquetá logo de cara, claro. Agora, do ponto de vista pragmático, chegar e falar assim, não, mas peraí, dá pra gente, com o elenco que a gente tem, e o Flamengo tem um baita de um elenco, dá pra gente esperar até maio, porque a gente tá falando, na verdade a gente não tá falando de maio, tá falando de agosto, né? Que é depois da que Copa aí do Mundo. É depois da Copa, né? Então seria a partir de agosto que você teria o Paquetá. Do ponto de vista essencialmente pragmático, é possível pelo tamanho, pela importância do reforço. O Paquetá é um jogador que vale a pena você esperar por ele, né? Agora, se puder antecipar essa vinda, seria muito melhor para o Flamengo. Você já passaria desde... Então, vamos dar o mês de janeiro aí de negociação, começar ali carnaval, meados de fevereiro, porque o carnaval é dia 15, mas aí meados de fevereiro o Paquetá está aí. Para o Flamengo seria ótimo. Vamos ver se o West Ham vai ceder mais algum tá? ponto dessa negociação, porque o modelo de negócio ele já colocou, mas ele também já deu um passo atrás na questão financeira, baixou um pouquinho o valor, daqui a pouco consegue um pouco mais para o fim de fevereiro também liberar o Paquetá. Não sei se isso vai acontecer. Esse é aquele novelão que a gente vai seguir acompanhando nesse início de temporada, sem sombra de dúvidas. 37 jogos, 8 como titular, 28,2 minutos por jogo, são 7 gols e 5 assistências. Rafa Marques de volta aqui com a gente também para falar mais deste Flamengo. Não tem como, né, Rafa? Ficou como personagem mesmo o Wallace nessa despedida, também por tudo que se espera dele, né, enquanto jogador e no crescimento nessa sequência de carreira, essa negociação já acertada aí também com o Bragantino. O staff do Wallace Ham, viu, Glaucia, Mari, Dom, que entendeu que para ele era melhor aceitar essa proposta, por mais que financeiramente ela não seja tão vantajosa assim para o Flamengo. Se pensarmos que se trata de um garoto muito jovem, um atacante de muitos recursos, com histórico de seleção de base, com muitas partidas já como profissional, nós trouxemos aí 37 jogos já como profissional do Flamengo, 8 como titular. Apesar disso e desse estereótipo indicar que o Wallace Ham valeria mais do que os 10 milhões de euros na negociação, que foi o valor ao qual Flamengo e Red Bull Bragantino acabaram chegando a uma conclusão para poder desenvolver a negociação. Apesar disso, o entendimento era de que ele deveria aceitar essa transferência para um clube no qual ele vai ter mais oportunidades de jogar. O elenco do Flamengo tem muito mais concorrência interna e automaticamente isso pode gerar uma evolução técnica maior para o jogador. Isso aumentaria o valor de mercado para uma futura venda e nesta futura venda o Flamengo fica com 10% do valor líquido. Uns estão saindo, outros podem voltar, e é claro que eu estou falando sobre a situação do Lucas Paquetá. Ontem ele conversou com o técnico do West Ham, o português Nuno Espírito Santo, e deixou muito claro para o treinador que tem o desejo de voltar a jogar no Flamengo, voltar para o Brasil e evidentemente para vestir a camisa rubro-negra, o clube que o projetou. Essa posição do jogador, ela é muito importante porque, como eu costumo dizer, jogador de mercado joga onde quer. E o West Ham sabe que se ficar esticando muito a corda, pode perder uma oportunidade e daqui a 2 janelas ele pode sair a custo zero em função do encerramento do seu contrato. Hoje, o The Guardian, jornal britânico, trouxe uma informação que aparentemente viabiliza a possibilidade maior do Flamengo ter o Paquetá. O clube inglês estaria disposto a vender o meia por cerca de 40 milhões de euros, um valor bem menor do que os 60 milhões inicialmente pedidos, só que a condição seria o Flamengo reemprestar o Paquetá até maio, para que ele possa terminar a temporada jogando a Premier League. Não custa lembrar que o West Ham luta contra o rebaixamento. Diante destas circunstâncias, o West Ham toparia fechar o negócio. No primeiro momento, o Flamengo não curte muito a ideia, porque quer ter o Paquetá de imediato, mas internamente sabe-se no Flamengo que já é uma brecha aberta para que a negociação se aproxime de um desfecho positivo e que o Paquetá possa voltar a vestir a camisa rubro-negra agora. Há uma reunião que está previamente marcada para amanhã entre as partes envolvidas, principalmente o staff do Paquetá com o West Ham, e se a coisa avançar, evidentemente o Fã de Esporte vai tomar conhecimento. Glaucia. Boa, Rafa, segura aí, a gente já vai trazer também as informações do Fluminense nesse início de Campeonato Carioca.
Tá tudo muito claro, né? Agora depende do West Ham, o quanto vai querer, qual que é a negociação que interessa. O Paquetá já falou para todo mundo, conversou com a diretoria, treinador, quer sair. Será que também para ele interessa essa coisa de seguir até maio, ser reemprestado? Aí vai depender, acho que, desse ajuste entre as três partes, né? Jogador e os dois clubes também. Assim, essa matéria que o Rafa cita do The Guardian agora, recente, é justamente na ideia de você ter um jogador muito influente na equipe para ajudar num momento muito difícil, que é a luta contra o rebaixamento. Mas a permanência dele, mesmo que por empréstimo, se isso acontecer, do Flamengo topar, comprá-lo e ele permanecer no West Ham, tem que ser de um comprometimento muito, muito focado ali, né? Até ontem o João Castelo Branco trouxe aqui pra gente a palavra dos torcedores, que ele conversou lá, e o torcedor já não gostou disso, de saber que o Paquetá quer sair, enfim. Também tem isso, né, Mari? Com que clima, com que situação que se fica, porque o torcedor tá vendo o clube ali brigar para não cair numa situação difícil e vai olhar e vai falar, tá comprometido? Tem tudo isso, né? Porque se essa negociação ela se concretiza dessa forma, o West Ham apostando muito na força e no talento do Paquetá para permanência na Premier League, né? Financeiramente, para o West Ham é interessante porque o clube já vê a defesa ali como uma prioridade para investimento. Então, é um dinheiro que entra para o clube investir onde ele entende que é necessário. Mas se é, de fato, dessa forma, é aquela coisa de Paquetá, eu vou atender o seu pedido, de que você não quer permanecer aqui, mas nesse momento eu preciso de você, então você topa? E aí eu acho que é muito do comprometimento do jogador também de dar esse retorno pro clube. E olhando pro lado do Flamengo, né, investir essa grana e ainda ter que esperar alguns meses para contar com o jogador, também fica puxado. É pesado, até porque se você tem um rebaixamento do West Ham, isso também influenciaria num valor menor. Porque é um time que vai deixar a realidade de Premier League, vai para uma Championship, então talvez conseguisse contratar por um valor que ele mais baixo até. Então o West Ham, para mim, está numa situação bastante desconfortável, né? Porque se tem a vontade escancarada do jogador de jogar no Flamengo, tem um contrato de 1 ano e meio, com ainda até o mês de 27, como o Rafa falou, vai perdendo valor conforme vai se aproximando da reta final do contrato, mas um eventual rebaixamento também influenciaria. Então o West Ham fica na situação entre perder um dos seus principais jogadores, mas também nessa questão financeira em um rebaixamento que parece muito provável, né? Não digo iminente, porque ainda tem muito tempo do campeonato, mas a situação do West Ham é bem complicada. Então é um clube que está num momento muito desconfortável e isso favorece o Flamengo, né? Dentro da negociação. Acho que se o West Ham conseguisse fazer esse molde em que ele consegue pegar emprestado o Paquetá até o fim da temporada já acertada a venda, seria o melhor dos cenários para o West Ham. Talvez não para o Flamengo, que não contaria com o jogador de imediato. Mas, de qualquer forma, para o clube inglês ficou uma situação mais complicada nessa negociação. E já arrastou, né? Porque tá desde o início da semana já falando. Aí pede para não jogar aqui. E outro pede ali, aí vem uma concessão daqui, outra dali, valores, enfim, já tá virando novela essa situação do Paquetá também. Enfim, estou trazendo aqui uma matéria falando do planejamento do Flamengo em relação a Arrascaeta para essa temporada de 2026, já que na temporada passada o jogador foi peça fundamental, o craque do time, nas conquistas do título brasileiro e da Libertadores. Até porque nesse ano de 2026 tem Copa do Mundo e o jogador com certeza vai querer estar voando ali no meio do ano. Abre aspas, para o principal jogador do time também há um plano especial. Camisa 10 do rubro-negro, Arrascaeta também é peça importante para o Uruguai. Linhares, preparador físico, elogiou os números do jogador em 2025 e comentou que estão em contato com os fisioterapeutas e preparadores da seleção do Uruguai para mantê-lo na melhor forma possível. Abre aspas, a nossa ideia é seguir com esse planejamento, entendendo cada temporada. Podemos melhorar, sabemos que é uma temporada atípica, mas a gente vai estudar para traçar a melhor estratégia para ele e todos os outros dos nossos atletas. É um atleta experiente e ele chegou no nível de maturidade que ele se conhece. Valorizamos muito a percepção dele sobre o corpo dele e em cima disso as condutas são adotadas. Isso é muito mérito dele, se conseguir nos dar informações para encontrar esse ponto de equilíbrio para terminar a temporada praticamente sem lesões. Enfim, muito importante continuar com esse planejamento. O jogador vai ficando mais velho, mas por incrível que pareça,
o Arrascaeta melhorou e muito a sua qualidade. A temporada passada dele foi fantástica e é o que esperamos ver nessa temporada também de 2026 e principalmente com a Copa do Mundo, onde ele vai querer com certeza chegar voando e quem sabe ser titular da seleção do Uruguai. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!